Eu queria fazer um vídeo defendendo Dark Souls 2, então eu vou fazer. E para isso, eu vou ter que fazer algumas comparações com Dark Souls 1. Mas lembrando, eu gosto de Dark Souls 1, não odeio, não sou hater. Mas é extremamente necessário eu comparar com Dark Souls 1, porque quando as pessoas pegam para atacar o jogo, é por causa do. Principalmente por causa do 1, né? O 3 veio depois, o Demon Souls o povo não compara tanto com o 2, né? Então vai ser comparando com o 1. Aí eu vou estar defendendo um jogo que eu gosto, né? Que eu considero injustiçado, que eu não considero um lixo, considero um bom jogo. Um ótimo, na verdade, ótimo jogo. Não é perfeito, né? Mas eu acho que quando é pra julgar o Dark Souls 1, por exemplo, ou outros Souls, é um jogo leve, vamos dizer assim, né? Mas quando é pra julgar o Dark Souls 2, é chibatada, chicotada e marretada. Então vamos lá, né? Então, quando tem uma crítica ao Dark Souls 2, qual que é a principal crítica? A primeira é boss, não é? Boss. É basicamente a primeira coisa que as pessoas falam. Aí que é complicado. Qual que é, é o jogo que comparam, igual eu falei, Dark Souls 1? Ou seja, bosses do Dark Souls 1 versus bosses do Dark Souls 2. Detalhe, pô, não falem meio que, ai, porque o Dark Souls 1 tem menos boss. Não, geralmente eles comparam em forma de, assim, de uma forma que tá comparando a qualidade. Mas aí que tá, os bosses do Dark Souls 2 não são tão ruins assim. E justamente o jogo que usam pra dar chibatada no Dark Souls 2 é o Dark Souls 1, que, assim, todo mundo sabe que dos três, os melhores boss tá no Dark Souls 3, né? Se fosse comparando com 3 até, né? Beleza. Mas comparando com 1, aí é complicado, né? Porque o 1 tem os bosses bons, né? Tem o Worms, tem Smog, tem Artorias, etc, né? Mas assim, o Dark Souls 2 também tem esses bosses bons. E eu vou e falo mais. Se for pra pegar o número de boss bom, né? Qual jogo tem melhores bosses, assim, no geral, contando assim, eu acho que é o 2. Porque o 1, ele vai ter um, dois, três assim, e mesmo eles assim são problemáticos, né, e tal. Se bem que os dois jogos são problemáticos, né? Mas o 2 ele tem mais bosses bons do que o 1. Eu até já fiz uma tier list de melhores bosses do Dark Souls 1. Aí que eu coloquei, por exemplo, né? Artorias, o Calamite, Ornstein Smog, o Manus, né? E o Sif, né? Que o Sif, ele é meio que ainda dá pra, assim, meio que só ficar embaixo dele e tal, né? Mas coloquei porque é legal, um boss fight legal. Agora, do Dark Souls 2, que eu coloquei em rank S, eu coloquei Ciralone, Burn Ivory King, Film Knight, né? Vestalt, Sin e Dark Lurker, né? Que aí é meio que unanimidade, né? Aí ainda dava pra colocar o Looking Glass Knight, né? Cavaleiro do Espelho. Mas não coloquei, né? Coloquei em A. Mas assim, mais bosses bons no rank S do que no Dark Souls 1. Aí você também pode falar que, mas tem mais bosses, né, e tal, que o Dark Souls 1, mas beleza, eu ainda coloquei, né? Igual eu falei em A, Looking Glass Knight, né? A Lost Sinner, Ava, Smelter Demon, Pursuer. E tem coisas interessantes. Tem a Elana, Mita, né? Os Sentinelas das Ruínas, que eu até acho um boss bom, ninguém fala, mas eu acho bom, né? E tem a Biga do Carrasco, né? Que, assim, é meio que um coliseu, um cavalo girando ali, rodando, a arena. Tipo assim, o boss não é incrível, né? Mas a ideia, pô, a ideia é um negócio diferente. Eu prefiro, assim, boss assim, né? Porque se for todo boss igual, é um saco. Agora, uma coisa diferente, igual a Biga do Carrasco, né? Eu achei muito bom. Mesmo eu coloquei em rank B, né? Mas mesmo assim, é um boss interessante. Mas voltando à briga entre os dois, né? Se você olhar os bosses do Dark Souls 1, nossa, assim, você falar que os do 2 é um lixo total, que os do 1 era melhor, igual tem gente que fala, né? Nossa, aí não, hein? Porque aí fica complicado, né? Porque o pior boss da série Souls é a Battle of Chaos, né? Tá no 1. A Capra Demon. A porra de um demônio cabra com dois cachorros filho da puta no num apartamentozinho assim de São Paulo, na kitnet. Aí é foda, né? Aí você pode até falar, né? Ah, não, mas só usar o escudo, né? Eu não gosto de usar escudo. Né? Tipo assim, tem gente que joga de mago e joga só de duas espadas, talvez, né? E tal. Você pode usar o escudo e meio que dar uma anulada nos cachorros, né? Dá pra bugar também, jogar uma coisa por cima, uma bomba por cima da arena e matar.
né? É um boss opcional também, mas é um lixo, isso é um fato. Aí tem o demônio lá da centopeia, né? Acho que é Demon Fire Sage. E o Gwyn, assim, sabe? Ruim também. Três boys repetindo, né? Que é basicamente o Asylum Demon tem três vezes, né? Aí tem coisa boa também, né? Mas a maioria, sim, você vê, você fala. Ai, não é tão bom assim pra meio que dar uma retada na cabeça do Dark Souls 2, né? Outra coisa, a variedade do Dark Souls 2 e a tentativa de fazer bosses diferentes, mesmo falhando, né? Mesmo tendo coisa que não dá pra defender, ela foi válida. Tentou fazer um monte de coisa diferente, algumas acertou, né? Principalmente da DLC, isso aí tem que admitir, né? Aí o resto, assim, ficou meio, né, complicado. Mas tentou, sabe? Eu acho que tem mais tentativa e erro no caso do Dark Souls 2, né? De fazer boss diferente, interessante. Tem uns boss que você nem entende direito. Aquele demônio da canção, um sapo com a fimose, com não sei o que é aquilo. Mas você olha assim e fala, nossa, bem, nem entendo isso aí, bem estranho, né? Mas tentou fazer alguma coisa diferente. Igual no caso da Biga do Carrasco que eu citei. Agora, outra coisa que eu acho melhor no Dark Souls 2 do que no 1. Variedade de build. Assim, isso aí é meio que unânime, né? Eu não acho que nem. Eu tô só citando para o vídeo ficar completo. Eu nem acho que alguém duvide disso, né? Fora o fato do Dark Souls 2 ter o recipiente da alma, que é literalmente um reset. Você pode fazer, sei lá, no mesmo. No New Game, você pode jogar de mago negro e igual um Guts da vida, jogar com espadão. É muita variedade e liberdade. Tem muita arma viável, magia, milagre, piromancia, hex, nossa, tem tudo. Mais, né, do que no Dark Souls 1 e mais do que no Demon Souls. Nossa, e você pode fazer muita coisa. Então esse aí é um ponto fortíssimo, né? Que tem gente que às vezes não fala, né? Eu acredito que muitas das pessoas que falam mal do 2 provavelmente joga 2 horinhas aí no máximo, ou talvez nem jogou, essa é a realidade. Ficou escutando da comunidade aí que o Dark Souls 2 é muito ruim, que não sei o que pula, joga o 1 e o 3 e aí perdeu, que é um jogo excelente. E mais alguma coisa, Power Stance. Tem isso no Dark Souls 2 também, e é uma coisa muito boa e muito interessante. Que ela tem meio que lá no Dark Souls 3, entre aspas, né? Você usa as mesmas armas, né, e tal. Mas não ficou tão legal igual no 2. Não tem a liberdade. Nenhum, na verdade, fez igual o 2, né? Nenhum Souls depois. Isso é uma coisa, assim, que já era pra ter desde um Souls, né? Você usar duas espadas e ter um moveset único. Tanto é que desde o 3, meio que parece que querem fazer. Meio que as armas terem habilidades, sabe? Um golpe diferente e tal. Já tinha isso antes, mas parece que focou mais, sabe? E tem uns moveset muito interessante no Dark Souls 2. Muito interessante. Uma coisa que eu sempre choro, falo com meus amigos, que eu sempre choro que não tem e que é boa, um negócio muito, muito interessante, é o braseiro da diversidade. Que é literalmente você queima um braseiro lá na fogueira, vai para um new game a mais, né? Ou mais um, se estiver no 0, ou mais 2, se estiver no 1. E reseta os inimigos, né? E reseta o boss. Aí você pode, sei lá, derrotar o boss 2 vezes, assim, de uma forma mais rápida, sem ter que começar o jogo tudo de novo. E pode pegar a arma do boss e pegar a magia relacionada ao boss. O que é uma mão na roda, assim, fenomenal. E essa ideia não ter voltado, bizarro. É uma das melhores ideias que já tiveram no Souls. Fato, uma das melhores. Isso aí é muito útil. Fora o equilíbrio, né? Você podia falar assim, nossa, vou enfrentar o boss de novo. Mas não, você vai enfrentar o boss num new game a mais, vai ficar mais difícil. Fora que tem inimigo a mais e tal, né? Nossa, você vai para pensar um negócio totalmente equilibrado. E outra coisa, se você zerar o jogo e, vamos supor, for pro New Game mais um, por exemplo, onde você usou o Bonfire Ascetic, né? No caso, o Brasil da Diversidade, você vai pro New Game mais 2, né? Em vez de ir pro New Game mais um, você vai pro New Game mais 2. Falei totalmente equilibrado, mas é complicado porque tem o Senhor dos Gigantes lá, que ele meio que. ele é meio que o farm do jogo, né? Aí você usa meio que sempre um braseiro pra voltar ele, né? E ficar farmando. Tem isso, né? Mas acho que, sei lá, tem na própria arena dele.
Provavelmente foi intencional. Tem gente que fala também que o Dark Souls 2 é fácil por causa de Life Gem, né? Porque não é só os 12 êxitos lá, né? Essas coisas. Mas cara, assim, qual jogo você acha dos três Souls que tem as áreas mais difíceis, cara? Acho que de todos os Souls, na verdade, né? Talvez o Sekiro seja uma exceção, né? Porque Sekiro os inimigos é mais espertinho e tal, né? Mas eu tô falando assim, de área, filha da puta mesmo. Porra, mano. Você lembra do quê? Mais de Dark Souls 2. Santuário de Amana, Santuário dos Dragões lá, sabe? Dark Souls 2. Então, quando a pessoa fala que é muito fácil, assim, né? Eu acho que assim, o Dark Souls 2 e o Demon Souls tem as áreas mais dos três, dos quatro, né, do caso, né? Demon Souls, Dark Souls 1, 2 e 3. O Dark Souls 1 é o primeiro lugar e o Demons é o segundo. De área mais filha da puta do jogo. O que é melhor também no Dark Souls 2 é o New Game Plus, né? É novo inimigo, gente, é boss aparecendo do nada. É tipo assim, a Freya aparece um pouquinho antes lá na enseada Pedra Luzente de Celdora. Nossa, que nome horroroso. Aparece lá. Tipo assim, em vez de ela estar na arena dela, lá embaixo, com as aranhinhas, não, aparece antes. É um negócio muito louco, assim. Você fala, nossa, apareceu aqui do nada. É um negócio. Da surpresa. Tanto é que o Dark Souls 2 foi o Souls que eu mais fiz New Game mais. Essa é a realidade. É muito mais interessante fazer nele. Primeiro, por causa das builds, braseiro da diversidade, e por causa dessas coisas diferentes. É muito mais interessante do que fazer nos outros. É muito mais interessante do que fazer no 1, por exemplo. No 1 você vai fazer, talvez, quem gosta de platinar aí vai fazer pra pegar magia, as armas, essas coisas, né? Mas no 2 realmente tem motivo pra você fazer e ver coisa nova. Isso aí eu acho ótimo. Agora, uma coisa que eu não vejo ninguém falar, poucas pessoas falam, é o Fashion Souls. Fashion Souls do Dark Souls 2. Nossa, mas as armaduras é muito mais bonita. Fora que, assim, tem vento, né? No mundo, aí o vento bate no pano e balança, né? O pano e fica uma coisa muito estilosa. Coisa que não tem no 1, que as armaduras é uma pedra. Essa é a realidade. A armadura de pano é uma pedra. Um negócio totalmente duro, parecendo uma pedra colado lá no corpo do personagem. Dark Souls 2 não. Tem o vento, as armaduras é bonita demais. É Faraã, é aquela Alva, nossa, Drangleic, Looking Glass Knight, tem muita armadura bonita nesse jogo, mas muita. Não, isso aí é um detalhe que, assim, pra mim faz toda a diferença. Seu personagem, porque assim, a maioria das armaduras que o povo usa hoje, eu acho que a maioria das pessoas usam pra o personagem ficar da hora, estiloso, sabe? Não acho que as pessoas usam pra, ai, nossa, por causa que dá proteção, né? Isso aí era mais presente no próprio Dark Souls 1, né? Pós, essas coisas. Depois foi se perdendo um pouco. Uma coisa tem gente que fala que é ruim, mas na verdade eu acho muito bom, porque eu joguei muito, né? É o PVP do Dark Souls 2. É um PVP muito bom, fora a variedade de build, né? Nossa, você pode testar as builds tudo no PVP. Eu acho equilibrado, né? Eu não acho quebrado, não. E é ativo, né? Você entrar, eu jogo no PC, né? Você entrar no PC, tem gente lá pra você jogar o PVP. E pouco tempo atrás eu tava no PS3 e tinha. E nossa, muito bom o PVP desse jogo. Nossa, sabe, é esses detalhes que eu falo. Tem isso de bom, isso. Aí, pô, fala, não, o jogo é podre, o jogo é fezes, o jogo é ruim. Pô, mano, aí é sacanagem. Não, e as DLC? Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King, Crown of the Ivory King. Nossa, a DLC é boa. É a melhor parte do jogo, né? Isso aí é fato. Nossa, mas é muito boa. Tem um melhor chefe que eu acho, né, do jogo, que é o Ciralone. Tem gente que acha que é o Fulminite, né? Eu acho que é o Ciralone disparado. É um chefe muito bom, rápido. A arena, assim, meio que parece que é no fim do mundo. Um negócio espetacular. Nossa, é muito da hora. As DLCs, não, é uma parte muito boa. É uma DLC meio que num reino afundado com um dragão lá. A outra tem um pouco de neve, tem aquelas estruturas mecânicas lá, umas coisas muito interessantes. A terceira já é toda de neve, que qualquer área de neve, em qualquer jogo, geralmente eu gosto, sabe? Nossa, fora o boss final que é ótimo também, aparece um portal, um negócio mó doido do mundo. Aí é uma briga com seus cavaleiros contra os cavaleiros do Ivory King lá. Nossa, aquilo lá é espetacular. Coisa que provavelmente quem fala que Dark Souls 2 é ruim não jogou, né? Porque
Talvez não jogou nenhum jogo base. E provavelmente o jogo das DLC. Fora outra coisinha, outra farpadinha que eu vou dar no Dark Souls 1. Cara, vamos pegar o hub principal ali. Majula, cara. Cara, vai falar que o Firelink Shrine é melhor que Majula, cara. O próprio Nexus do Demon Souls é melhor que Firelink Shrine. É muito mais icônico, muito. Quando você vê assim, você fala, nossa, que da hora, cara. Não sabe, um lugar, um hub que você vê todos os personagens lá, um lugar seguro assim, sabe? Cara, Majula, aquela musiquinha. Cara, aquela musiquinha. Nossa, e é uma área muito, muito boa, muito memorável. É um negócio assim. Você vê que tem carinho ali, cara. Você vê que capaz que é a área mais icônica do jogo, né? É, nossa, eu acho muito, muito, muito bom Majula. Muito bom. Isso aí acertaram nota 10. Outra coisa que eu vou falar é o seguinte: eu acho o Dark Souls 2 o Dark Souls mais dark dos três. Falar por quê? O Dark Souls 2, principalmente no início, ele dá uma impressão, o mundo, né? Principalmente aquela intro, tudo, as velhas falando lá com você, que é pra meio que você ficar depressivo, é pra você ficar triste, é pra você ver que você vai morrer toda hora e que o seu mundo acabou, você tá amaldiçoado, sabe? Dark Souls 3, ele tem uma vibe mais. O 1, ele é mais meio que glorificado, né? Você vai até no finalzinho pra virar o Lorde lá e tal. Mas ele não te deixa tão depressivo assim, sabe? Porque até. Qual que é o principal castelo do Dark Souls 1? É a Norlondo, né? A parte lá, o castelo, é a Norlondo e tal. Aí, qual que é o castelo principal do Dark Souls 2? É o castelo Drumblake. Que é como? Um monte de pedra lá, parece que, sei lá, mármore negro, chovendo, escuro, um negócio pesado, sabe? Eu acho que as áreas do Dark Souls 2, elas são mais pesadas, assim, tem um peso, você vê mais tristeza, você vê muito NPC triste que já abandonou tudo. Tem no 1, tem no 3 também, mas eu acho que o Dark Souls 2 faz isso melhor. Porque tá no nome, né? Dark Souls. É um jogo bem, bem dark, eu gosto. Um ponto que eu acho bom também é a pessoa que veio antes de você. Quem veio antes de você? No caso do 1 é o Gwyn, no caso do 2 é o Vendrick. E eu acho o Vendrick melhor. Por quê? Quando você vai ver coisas sobre o Gwyn no 1, é na intro, né? Um pouquinho na intro e descrição de itens, algum NPC falou uma ou outra coisinha, né? Basicamente, aí depois você vê lá, né? O cara lá todo estourado, todo fudido no final. Você vai lá, derrota ele, né? Que é só dar parry e mata ele e acabou, correto? O Vendrick, além de ter tudo isso, você literalmente entra lá, meio que nas memórias dele, né? Você conversa com o Vendrick, você vê ele lá. E também tem a parte um pouco antes, né, quando você vê, vai pegar o Anel do Rei, né? Que você vê o bicho meio que lá, só com uma tanguinha, arrastando a espada por aí. Ele nem te ataca. É só você pegar o Anel do Rei e ir embora, né? É meio que, sei lá, melancólico. Parece que é como se o Vendrick, ele tá mais perto do jogador. O Gwyn, ele é todo glorificado e tá lá no final todo estourado, né? O Vendrick, você vê que ele foi enganado, que tem drama. Você conversa com ele, depois ele te entrega, você entrega as coroas da DLC pra ele, a dele, e aí você ganha a coroa. Que aí você não vira mais Hollow, né? Você quebrou a maldição. Nossa, é um negócio assim, sei lá, parece que é mais perto da gente, sabe? Fora que tem o Audi, é o irmão dele, né? Que é um personagem muito interessante, queria quebrar o ciclo, essas coisas. Nossa, essa dinâmica aí do Vendrick, Audi, a Nashandra, é boa, cara, é boa. Sabe, eu conversei
com o Aldia, eu conversei com a Nashandra, eu conversei com o Vendrick. Você concorda que é outra pegada? Eu não conversei com o Gwyn. O Gwyn, ele tava lá, né? Ele fez tudo, eu vi um pouquinho da história dele. E no final eu fui lá, simplesmente derrotei ele, acabou. O Vendrick não, eu derrotei o que sobrou dele e ainda conversei com ele. Sabe, todo um papo filosófico lá. É, ele fala com você, fala Seeker of Fire, que não sei o que. É um negócio muito mais da hora do que simplesmente ir lá e matar o cara. Tem NPC carismático também, tem a Lucatiel, tem o Benhart, né? Tem NPC da hora. O povo fala aqui, Dark Souls 1, NPC, não sei o que. Não, NPC. Cara, é legal, óbvio, né? Sigmire, o Solaire. Mas assim, tem no 2 também. Tem NPC bom. E melancólico, triste, sabe? Dark. Todos são bons, sabe? Eu não desmereço nem o Sigmire, nem o Solaire, e nem o Benhart e a Lucatiel. Sabe? São NPCs bons. A história não fica falando sobre manter fogo, essas coisas, né? Tem maldição, negócio de ciclo, memória, sabe? Uns negócios mais doido, umas coisas mais esotéricas, assim. Aí o áudio meio que tava buscando outra alternativa, sabe? É um negócio. Tem aqueles jumpscare que o áudio faz, que até é legal, cara. O cara, você vai acender a fogueira, explode lá, o áudio aparece do nada. Fora a liberdade do jogo, né? É vários caminhos no começo do jogo pra você seguir. Você pode ir pra torre que se chama de Age, né? Floresta dos Gigantes Caídos. Sabe? É uma coisa que. Obviamente, eu não vou falar que o mundo do Dark Souls 2 tem o mesmo nível de level design do 1. Não tem. Tanto é que esse é o ponto, acho que é o principal argumento de falar que o 1 é melhor que o 2. É o level design. O 2 ele tem muita área, muita área interessante, né? Só que aí o level design aí é complicado, né? Aí já fica difícil. Mas tem essa liberdade no começo, né? Ainda tem um meio que, entre aspas, mundo aberto ali, né? Não é mundo aberto, mas, sabe, não é uma coisa assim, ruim. O jogo é bom também porque, cara, é um RPG muito bom, velho. Ou tem muito atributo, build, igual eu falei. Nossa, é muita coisa boa. Não tem como falar que o jogo é ruim, porra. Não tem. O jogo é bom. Aí essas comparação com um assim, eu acho, nossa, dá até raiva, cara. Porque os dois são bons. Os dois. E os dois têm defeito. Esse que é acho que o principal ponto do meu vídeo também. Cara, um jogo ter defeito não faz ele ser ruim. Sabe por quê? Porque todo jogo tem defeito. Todo jogo tem defeito. Todo. Só que o jogo tem um defeito, só que ele tem as qualidades dele. E eu acho que as qualidades do Dark Souls 2 superam os defeitos dele. Como eu acho que as qualidades do Demons e do Dark Souls 1 e do 3 superam os defeitos deles. Você entendeu? Aí quando as pessoas pegam no pé do Dark Souls 2 demais, dá raiva, cara. Você olha e fala, pô, mano, tá sendo desonesto, né? Porque aí fala, o 1 é muito melhor que não sei o que, cara. O critério tem que ser igual. Tem que julgar o Dark Souls 2. Você vai julgar o Dark Souls 2 pelos defeitos dele, julgue um também. E vamos combinar. Dark Souls 1 é ótimo, é excelente, com algumas ressalvas ainda, e até a metade. Passou da metade, acabou a Norlondo ali, meu irmão, acabou o jogo também. Que lá e nem é culpa do jogo em si, porque meio que não deu tempo, parece. Tinha que lançar o jogo e o jogo foi lançado às pressas. Mas meu Deus! Tal da Battle of que Lost Island, meu Deus! Que coisa podre, né? Então vamos, né? Falar assim, o Dark Souls 2 tem esse defeito também, né? Tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas o 1 também, né? Porra! Metade do jogo é cagado, cara. Metade do jogo é cagado. E outra coisa, o Dark Souls 2, ele começa bem estranhozinho mesmo. Eu mesmo, quando eu joguei, porque foi o meu primeiro Souls, né? Eu não gostei muito do começo. Não gostei. Eu dropei, depois voltei, né? Porque me interessou. Agora, uma coisa que você pode reparar no Dark Souls 2, quanto mais o tempo passa, assim, quanto mais você joga, melhor o jogo vai ficando. Mais interessante ele vai ficando. Você pode ver isso. O Dark Souls 1 é o contrário, ele vai piorando. Ele vai aumentando a qualidade até a Norlondo lá. Depois, acabou. Acabou. O Dark Souls 2 não, ele vai melhorando. E o auge dele é a DLC, né? Igual no 1, né? O 1, então os melhores boys estão no DLC, né? Que é o quê? Manos e Artorias, né? E
O 2, os melhores boss estão na DLC e as melhores áreas estão na DLC também. Meio que a melhor parte do Dark Souls 2 é a DLC e a melhor parte do Dark Souls 1 é a DLC. Então meio que fica empatado aí. Outra coisa que eu me pergunto também, será que o Dark Souls 2, uma parte do ódio que vem sobre o Dark Souls 2, é porque ele veio depois do 1? Que o povo considera como, sei lá, como o patriarca dos Souls, sendo que não é, é o Demons. É o Demon Souls que é o patriarca dos Souls, né? E, sei lá, o Dark Souls 2 não foi feito pelo Miyazaki, foi só supervisionado, entre aspas. Será que parte do ódio não vem por causa disso também? A gente tem que analisar friamente o jogo, né? Não vai ficar analisando porque o Miyazaki não participou do jogo. Não é a mesma coisa que o Dark Souls 1. Ué, o Dark Souls 1 é único, né? O Dark Souls 2 tentou e teve dois diretores, né? Não sei se você sabe, o Dark Souls 2 ele teve dois diretores. Então, meio que duas ideias ali. E mesmo assim, pra mim, ainda saiu uma coisa que presta, viu? O Dark Souls 2 tentou inovar, né? Ele tentou inovar, ele tentou. Ele tentou, basicamente. Essa é a frase, né? Ele tentou. E fez muita coisa boa. Tanto é, que é que nem muita gente fala, o Elden Ring nada mais é que o Dark Souls 2, 2. E muita gente gosta de Elden Ring, né? Fala que é o melhor. Mas ele é basicamente o Dark Souls 2, 2. Ele é muito mais Dark Souls 2 do que Dark Souls 1 ou 3, né? Ele tem muita ideia que. Tanta ideia que não foi executada quanto que foi executada no 2, né? Que acabou indo pro Elden Ring. Não estou dizendo que o Dark Souls 2 é melhor. Só estou falando assim, o jogo merece respeito, né? Ele não merece as chicotada no lombo, né? Não merece ficar sendo humilhado enquanto os outros, né? É como se, ó, o Dark Souls 1 é o queridinho da família, né? Porra, faz um monte de merda, faz um monte de bosta Dark Souls 1. Aí o Dark Souls vai fazer um monte de bosta. Dark Souls 1 é o irmão, é o filho preferido, basicamente. Aí o 2 eu vejo muita gente. Eu vou falar do 3 agora. Muita gente ainda pegando no pé do 3 ainda, que é o que eu mais gosto, tá? Dark Souls 3 é meu favorito. E pegando os defeitos do Dark Souls 3 e elevando a última potência. E do 2, aí do nossa, o não, gente. O é perfeito, que isso? Não, não, um é imaculado. E ele não precisa superar um pra ser um jogo com identidade, pra ser um bom jogo. Não, ele é um jogo excelente. Ele tem a maior quantidade de build, tem Fashion Souls, ele tem ideias boas, tipo o que eu falei, o brasileiro da diversidade. Ele não é esse monstro, essa monstruosidade toda que o povo fala, né? Tem rato de moicano. Tá bom, né? Nessa. Assim, tem desonestidade intelectual da comunidade, né? Cara, e é isso. Eu sempre vou defender o Dark Souls 2. Eu acho um jogo muito bom. O jogo é excelente. O jogo é bom. Quem deixou de jogar porque que a comunidade fala é louco. Muito melhor você jogar o jogo e ver por você mesmo. O jogo é bom. Você pode falar assim, não é meu Souls favorito, não é. Tem esse defeito aqui ou ali. Vai falar que ele é muito inferior aos outros dois, não é não, viu? É um jogo bom. E tem coisa que ele bate nos dois. Tem coisa que ele bate no Dark Souls 1 e tem coisa que ele bate no Dark Souls 3. Então ele é um bom jogo, sim. Ele tem boas ideias, sim. É o jogo que eu mais joguei dos Souls, né? Que tem mais tempo, tem mais hora de jogo, é ele. Ele não é o jogo que mais vai agradar na primeira jogada, né? Mas quanto mais você joga, mais você gosta. Essa é a realidade. Mas quanto mais eu joguei o Dark Souls 2, mais eu gostei dele, né? Você vai se adaptando aos defeitos dele, você vai entendendo. Eu acho um jogo muito bom. É um jogo excelente, entendeu? E como eu falei, sempre vou defender. Sempre. Mas é isso, né? Agradeço todo mundo que ficou até aqui. Mas eu fiz o vídeo que eu tinha que fazer, né? Falei que ia fazer um vídeo defendendo Dark Souls 2 e defendi. É isso aí. Valeu, falou.